Saudamos mais uma vez todos vocês que acompanham o nosso programa. Excepcionalmente hoje, nós iniciaremos com o quadro As Razões dos Fatos, no qual nós falaremos ou faremos a leitura do editorial da última edição do jornal Comunicação Espírita da AD Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, que é responsável por este programa. E por que isso? Porque tem tudo a ver com o que virá depois, a seguir, com o tema livre, no qual nós abordaremos as manifestações populares nas ruas brasileiras no último mês de março e o papel do espírita na sociedade. E para fechar o programa, nós teremos no quadro Presença Literária análise do livro A Caminho da Luz. O programa de hoje promete, fica conosco. Prezados amigos, nós faremos aqui, em As Razões dos Fatos, primeiramente, no nosso programa de hoje, a leitura, como eu frisei há pouco, do editorial da última edição do jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Todas as pessoas têm o direito de se expressar livremente, a favor ou contrário no que quer que seja, mas sempre com respeito e ordem. Inegável que na situação atual do nosso país, os mais esclarecidos, ou ao menos os mais bem informados, estão em vantagem. Infelizmente, os interesses escusos de uns e a cegueira provocada por uma grave contaminação ideológica de outros insistem em mascarar a verdade. Quando se fala tanto no movimento espírita em necessidade de se usar a fé raciocinada, não se trata apenas de exortar os adeptos de outros credos religiosos a adotarem uma postura mais condizente com a capacidade de pensar que todos possuímos e que nem sempre usamos. A fé que questiona, que não dogmatiza, que não aceita imposições sem verificação, sem o livre exame, não se limita somente à crença em Deus, na reencarnação ou à realidade dos fenômenos mediúnicos. A fé raciocinada vale, e muito, também para a defesa de princípios filosóficos e de valores. A fé raciocinada inclui a necessidade da prevalência do certo sobre o errado, do bem sobre o mal, do justo sobre o injusto, da verdade sobre a mentira. E aplica-se ainda não somente na assimilação teórica, mas principalmente na prática diária. Isso ninguém pode negar, visto a nulidade da fé sem obras. Fala-se que a política é coisa suja, que não vale a pena falar dela, um mal mundano, atividade ignóbil e fator de corrupção, que todos os políticos não prestam, são desonestos. Ainda que fatos do dia a dia pareçam reforçar essa tese, temos o dever de agir para que tal quadro de desamparo do presente não se perpetue no futuro, pois o amanhã de todos nós, nossas famílias, as gerações de filhos, de netos e de nós mesmos nas próximas reencarnações, dependem fundamentalmente das ações desses políticos e das nossas. Diríamos que, na pior das hipóteses, os políticos, ou se preferir, a política, é um mal necessário, ao menos por muito tempo, séculos, quem sabe. Se, por um lado, devemos nos preocupar com a própria transformação moral, buscando servir de exemplo no meio em que nos encontramos, por outro, por fazermos parte do todo, não podemos ser omissos, transferir aos outros a responsabilidade pelas mudanças que tanto almejamos. Admite-se a necessidade do excesso do mal, questão 784 do Livro dos Espíritos. As de números 789, 917 e 685 falam do progresso pelos indivíduos que se impõem pelo número e o papel da educação. Mas, principalmente a 932, alerta para a intriga e audácia dos maus, que se expandem pela timidez dos bons. Deve provocar um despertamento e fazer de nós agentes de transformação social ativos e perseverantes. Temos, sim, que nos insurgir contra os vícios morais, o desvirtuamento dos direitos e valores,
a mentira, o deboche, o uso irresponsável dos recursos públicos. Porém, ao mesmo tempo, jamais devemos deixar de ter um olhar compassivo para com todos aqueles que não comungam de nossas ideias e convicções. Alteridade, respeito, amor fraterno apesar das discordâncias. Desenvolver a capacidade de não revidar os ataques injustificados, as agressões gratuitas, fruto da intolerância e do individualismo. Compreender e aceitar, sem que com isso se abdique de princípios e valores aceitos universalmente, como os mais corretos e adequados, como condutores ao bem-estar de uma sociedade. O bom espírita, decorrência dos esforços no combate às suas más tendências, alicerçar nas características do homem de bem, não pode aceitar o comodismo ou a fuga da participação social, sem comprometer o ideal de contribuir para a erradicação do egoísmo humano. Ninguém pode se considerar um bom espírita se não for um bom cidadão. E o bom cidadão não se omite, não se refugia em casa ou no templo religioso por medo de desagradar quem quer que seja, por receio de sofrer as consequências dos atritos naturais do convívio social. O bom espírita tem compromisso somente com a sua consciência e com Deus. Caros amigos, nosso tema livre de hoje vai falar, não poderíamos deixar de fazê-lo, a respeito das manifestações, não só das manifestações populares do povo que saiu às ruas no último mês de março, mas de toda a nossa situação do país. A gente já tratou aqui recentemente com os nossos companheiros. Hoje estou com a Rose e o Gilberto, aproveitando, né, para apresentar para quem ainda porventura não conheça. Mas nós falamos aqui sobre a nossa realidade, sobre acreditarmos que o Brasil é o coração do mundo, o pátria do Evangelho, se isso vai se verificar, se vai se concretizar ou não, e se vai demorar ou não. Mas o fato é que nós temos uma situação hoje bastante delicada, bastante grave. No quadro anterior, eu fiz a leitura do editorial do jornal da AD Paraná, que trata sobre o assunto. E agora nós vamos nos estender aqui, sempre com aquele filtro do conhecimento espírita, para nós mantermos um certo distanciamento dos fatos, né? Não nos deixarmos levar apenas pelas paixões, pelo emocional. É importante isso. Muito bem. Eu perguntaria para vocês, então, no primeiro momento, como é que vocês veem o atual momento social brasileiro? Porque aí o social inclui o econômico, o político, etc, etc. Olá, Wilson, Rose, prezados amigos. Primeiramente, eu gostaria de complementar pelo editorial do jornal Comunicação Espírita e pela abertura que o programa Diálogo Espírita está dando nesse momento para nós analisarmos, né, a situação do país. Wilson, Rose, meus amigos, eu vejo a situação atual hoje com um misto de otimismo e preocupação, tá? Otimismo porque as pessoas hoje elas estão mais politizadas, elas estão mais conscientes do que elas querem mudanças, né? E a gente vê hoje, principalmente aqueles que são contrários ao governo, então, e vão se manifestar de forma ordeira, pacífica, exigindo mudanças sim. E preocupação porque nós não sabemos ainda exatamente onde isso vai dar. Mesmo que aconteça o impeachment da nossa presidenta, é coisa demorada. Eu estive lendo hoje que talvez se recorrer com todas as nuances que o processo pode lidar, vai lá para o mês de outubro para conseguir isso. E a inflação, desemprego, preço alto e principalmente famílias e famílias em função do desemprego passando por necessidades. País paralisado, economia parada. Então, consciente sim, otimista, mas um pouco preocupado. Rose, você, como é que você vê, e já levando assim um pouquinho para o lado da doutrina espírita, o que o espiritismo poderia contribuir para a formação de ideias das pessoas, para elas, como é que elas devem encarar essa situação toda? Eu analiso o assunto, naturalmente, em primeiro lugar, do ponto de vista de doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita nos diz a respeito dos nossos governantes? Em primeiro lugar, né, nos ensina a não julgar muito severamente, a orarmos por aqueles que nos governam para que eles tenham lucidez. Em segundo lugar, nos adverte
que se nós pretendemos repreender a conduta alheia, nós temos que ter autoridade moral para isso. Portanto, da necessidade do nosso exemplo pessoal como cidadãos, né? Rejeitando totalmente a corrupção, o suborno, não aceitando e não dando propina. Se estamos conscientes que devolvemos o troco quando alguém nos paga mais errado, que se achamos um objeto no chão, não guardamos se não é nosso, procuramos o dono ainda que fique indefinidamente lá à espera de alguém. Se estamos com a consciência tranquila, que somos honestos, que já cumprimos o nosso dever pessoal, temos o dever simultâneo, né, de preparar a grande transformação da Terra, esse movimento de transparência em que algumas coisas ocultas começam a vir a público, entendemos nós, corresponde razoavelmente com aquilo que os Espíritos nos advertem sobre o período de transformação da Terra, em que será mais difícil, não é, ocultarmos aquilo que antes se ocultava totalmente à população. O que não significa que devamos partir, eu pessoalmente acredito isso, e é o que a doutrina ensina, em grandes movimentos revolucionários, mas que devemos trabalhar através da educação, através do exemplo, através da nossa consciência como eleitores, para a modificação e melhoria do estado de coisas. Veja, eu mencionei aqui na leitura do editorial 5 questões do Livro dos Espíritos, né? Relacionadas diretamente, há outras, evidentemente, relacionadas a essa situação vivenciada por nós. Eu gostaria que vocês comentassem elas, e eu começo com a Rose. Eu vou ler aqui, depois você comenta, tá bem? Então, inicialmente, a pergunta 784 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Ah, não. Ao que os Espíritos respondem: enganas-te, observa bem o conjunto, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e dia a dia vai reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Estamos num momento de excesso do mal, em que há uma conscientização da população, pelo menos no nosso país, né, da necessidade de reformas drásticas pela moralização do país, Rose? Excesso de mal eu não diria. Eu acredito que, em termos de governo, né, para chegar ao poder é preciso, no nosso sistema ineficaz, muito dinheiro para uma pessoa ser eleita. O que a gente observa é que dificilmente se consegue chegar ao poder se não se fizer uma série de concessões e de contratos prévios, de facilitações que são absolutamente antiéticas. Entretanto, atualmente o que nós vemos é um progresso. Algumas dessas concessões, desses contratos, desses acertos prévios vêm à tona. Algumas pessoas não se deixam corromper e trazem isso à tona. Isso é maravilhoso, é um progresso imenso. Esse mal sempre existiu. Era muito maior quando não se tinha o medo de que ele viesse a descoberto, que ele viesse à tona. Então, hoje as pessoas estão pelo menos com um pouco de medo a mais. E na nossa sociedade em geral, o que nós tínhamos há um século? O chefe de família tinha autoridade absoluta, podia dispor do destino dos seus, sendo bom ou sendo mal. Se alguém matasse há pouco mais de um século outro em um duelo público, não podia e não era nem condenado. Atualmente nós já temos movimentos em favor até dos animais. Isso demonstra uma sensibilização para o valor da vida que denota o progresso humano. Só que é um processo lento, de séculos, e que certamente só vai se concretizar efetivamente quando nós nos modificarmos interiormente, modificarmos as futuras gerações, desistindo, diminuindo o bem para nós mesmos, que é o egoísmo, né, em prol do bem coletivo. O que nos falta? Espírito cívico e cristão. Gilberto, eu gostaria que você comentasse a questão 789, mais propriamente, eu comentasse o comentário de Allan Kardec. Ele é bastante longo, por isso eu vou ler aqui somente o início. A humanidade progride, diz Kardec após as respostas dos espíritos, por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderarem pelo número, tomarão a dianteira e arrastam os outros.
Só isso é o suficiente. Inclusive, antes me permita fazer Sim. um pequeno comentário a respeito do comentário da Rose, com todo respeito, mas eu acho que a maldade sim, Rose. A maldade e a questão 932, a gente vai ver mais à frente, ela fala exatamente disso. Existem alguns que são maus e agem porque querem ser maus, porque faz parte da sua índole, né? Mas com relação à questão 789, Wilson, é o que está acontecendo agora. Porque o que nós estamos vendo hoje é uma grande maioria lutando em prol de mudanças perante uma pequena minoria, que são então os maus, digamos assim, vamos usar esse termo. Com certeza absoluta, demora o tempo que demorar, essa maioria vai arrastar a minoria. Vão pela força, não tem outro jeito. É a única forma de mudar a situação. Estamos falando do país hoje, mas qualquer situação de calamidade, qualquer situação de dificuldades, qualquer situação que a coisa não esteja funcionando bem. Então não tenho dúvida que essa minoria, a maioria vai passar como um trator por cima dessa minoria, eles vão, num determinado momento, aceitar realmente que estão errados. Não é possível continuar da forma como está. Eu coloquei você deve estar lembrado, que eu coloquei no editorial, esse problema de quais seriam as razões dessa minoria que não é tão minoria assim. Na verdade, existe uma massa ainda bastante contaminada, menor, né? ideologicamente, Exatamente. Como nós colocamos no editorial, né? Ou por interesse próprio, que é a maioria, né? Mas, de qualquer maneira, a gente não pode desprezar esse contingente da população brasileira ainda. E também não acho, sim, que vai ser uma coisa que vai ser, a expressão que você usou, vai ser um trator passar. Não, acho que vai demorar. Da expressão, vai demorar um pouco. De mudança, né? Mas o importante que nós tiramos dessa questão do Livro dos Espíritos é isso, que aos poucos as pessoas vão se modificando, como a Rose frisou antes, né? E vão mudando os seus valores, as suas ideias mais renovadoras, mais olhando o conjunto da sociedade, não apenas grupos, interesses de indivíduos, de pequenos grupos. Isso que é fundamental. Então, na hora em que se passar uma maioria, isso vai ter que ser sacramentado nas próximas eleições, não só a próxima, mas as próximas e as próximas, né? E depende fundamentalmente desse exercício do direito democrático para se conseguir mudar, porque também não adianta, não se sabe o que vai acontecer com uma possível ruptura agora do governo. Não vem ao caso esse tipo de análise no momento. O que é importante frisar é isso, de que há, sim, um amadurecimento. Seria bom, né? Eu preciso fazer o intervalo e deixo isso em aberto para vocês colocarem depois, por favor, que as outras religiões também se engajassem nesse processo de conscientização, que também saíssem à luz para mostrar que a necessidade dos valores morais. Enquanto não mudarmos isso aí, o indivíduo por dentro, e eles se tornarem maioria, a sociedade não vai mudar. Então, a gente volta daqui a um minutinho com a segunda parte do nosso tema livre de hoje. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Prezados amigos, estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre as manifestações populares nas ruas brasileiras e o papel do espírita na sociedade, que é o que mais nos interessa aqui, haja vista que a gente fala em nome da doutrina espírita. Muito bem, além de alguns comentários que ficaram do primeiro bloco, que depois vocês podem voltar, mas eu gostaria de avançar um pouquinho mais no momento. Rose, na questão 917 do Livro dos Espíritos, eu penso o seguinte trecho
de uma comunicação do espírito Fenelon. Abre aspas, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se erradicar é o egoísmo. E mais adiante ele diz, o espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. É a finalidade da doutrina espírita. O homem é egoísta por quê? Em primeiro lugar, dominado ainda pelo instinto, né, que visa fazê-lo assegurar-se da sua sobrevivência, dos seus bens e aos seus. Entretanto, à medida que ele conhece a realidade da vida espiritual, que sabe que o espírito não acaba, que somos imortais, que com o bem nós renascemos em condições cada vez mais favoráveis e conquistamos posição de felicidade e harmonia interiores, já que nessa vida o homem tem condições de livrar-se, de entender a desnecessidade de viver em defesa. À medida que nós conseguirmos conscientizar as novas gerações e a nós mesmos, né, pelo exemplo diário, de que devemos prezar mais o bem coletivo do que o bem apenas para nós mesmos, que é o mal, nós conseguiríamos concretizar a grande missão da doutrina espírita, que é fazer o homem entender a sua condição de espírito imortal, que é incompatível com a busca de prazeres e satisfações e vantagens imediatas próprias do egoísmo. No comentário do Kardec também dessa questão, ele reforça isso dizendo que tem que se combater o egoísmo pela raiz, e isso não se chega senão pela educação. Agora, inclusive... Começar por nós mesmos, né? Inclusive ele diz aqui, esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Então vejo, né, Gilberto, eu quero passar para você a questão 685, mas para a gente fazer um raciocínio sequencial, né? Que ele enfatiza essa necessidade de educação, mas uma educação verdadeira. Não basta instrução. Não adianta só a escola particular, adianta, forma a pessoa, torna ela mais bem informada, bem mais esclarecida. Ajudaria na nossa situação hoje, né, Gilberto? Mas principalmente essa base moral, que é passado pelo exemplo, pelo trabalho, pela arte de formar o caráter das pessoas. Importantíssimo. Esclarecendo até que as pessoas que estão no poder normalmente são oriundas de colégios de elite. Exatamente. Né? Porque, e daí, alguns, né? E aí... Por favor, a maioria que está no poder. E aí hoje. Você pergunta, né, Gilberto, o que adiantou a formação? Parece que só facilitou para que, vamos falar, claro, português aqui, para que a roubalheira ficasse mais fácil. Concordo plenamente com vocês, com a Rose. E que moral vai ter, então, um desses políticos querer passar alguma coisa diferente para um filho seu, né? Vendo a forma como ele age. E que a gente já comentou aqui em outras ocasiões, confunde-se instrução com educação. Como se a instrução desse à pessoa hábitos saudáveis e honestidade. Não, isso aí é educação que vem de berço, vem de casa, né? Não tenha dúvida. E já que os políticos, de forma geral, então, eles têm instrução e não agem de forma tal, imagine aquele que não tem instrução nenhuma e torne-se um grande político. Esse não tem conhecimento nenhum, a não ser usar de argumentos fúteis e argumentos que não condizem mais com a realidade em termos de honestidade, de capacidade de fazer alguma coisa em prol da população. Você tem aí, Gilberto, a questão 685, que eu gostaria que você comentasse também? Então, a questão 685. Eu vou ler aqui para não me perder, depois a gente comenta, então.
Então, esta praticamente, a 685, complementa e ratifica a questão anterior, ou vice-versa, que nós acabamos de comentar, porque antecede ao que está no Livro dos Espíritos. Então, vejam, nós temos que agir de forma tal que não venhamos a cair em contradições. Porque nós estamos aqui falando alguma coisa em termos de sermos honestos, de fazermos as coisas certas, de termos alguma coisa que nos leve a crescer moralmente, em termos de ética, e depois fazemos a coisa completamente errada, fora do poder, dentro da nossa casa, quando a gente pode passar exemplos bons aos nossos familiares, aos nossos filhos, né? Então temos que ser coerentes. E me parece que nós, espíritas, a gente fracassa um pouco nesse ponto. Além de sermos muito pacifistas, né, e passivos, né, a gente não entende diretamente, não concorda com isso, a gente não leva a sério aquilo que a doutrina espírita nos passa, Rose. Nós temos ainda conhecimento teórico, no dia a dia, realmente, botar em prática, a gente fica um pouco dispersados, né? A gente quer que os espíritos resolvam a situação, quer que Jesus coordene o barco, como o Wilson costuma dizer, e não é dessa forma que funciona. Ou nós somos espíritos ou não somos. Me permitam fazer um comentário. Eu conversando com um colega nosso espírita há poucos dias, que defende assim de forma a toda a prova ou as coisas como elas estão hoje, que estão corretas. Aí eu pergunto, ou eu não entendo nada de doutrina espírita, não aprendi nada agora, muito embora respeitemos a opinião dos outros, mesmo que sejam espíritos, porque é o livre-arbítrio de cada um que determina o que deve fazer ou não, e ele terá as consequências ou depois as recompensas do que ele fizer. Mas aí eu me questiono, ou eu ajo da forma como a doutrina espírita me ensinou, ou eu deixo a doutrina. Bom. Lembrando que nós não estamos falando em nome da doutrina, porque não temos esse poder, né? Estamos dando as nossas interpretações, a nossa visão pessoal a respeito do assunto. Sim. E eu tenho a outra questão para analisar. Nós tem uma retificação a respeito da questão que o Gilberto, na verdade, abordou aí, ou deveria ser abordada, é a questão, não é a 685. No momento, eu prometo para vocês que no próximo programa eu faço essa retificação. O que importa é que fica realmente ele complementa a Kardec, os espíritos, nessa outra questão que a gente gostaria de ter citado textualmente, eles reforçam o papel da educação. Apenas isso, tá? E eu quero colocar para vocês a questão 917. Eu sei que o Gilberto gostaria de falar, mas queria que a Rose também falasse. Aliás, a questão 932, perdão, né? Essa 932, Gilberto, se nós vimos nas anteriores até agora, eles apontam os espíritos e Kardec para um diagnóstico da situação e para possíveis soluções. Essa mais do que nunca pega no nosso calo, né? Se dirige diretamente aos espíritos quando eles dizem assim. Kardec pergunta por que no mundo os maus tão frequentemente prevalecem sobre os bons em influência? E os espíritos respondem, pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. O recado é claro, concorda? Eu sempre falei, e repito, essa questão 932 é algo assim que me fascina, em todos os sentidos, em função disso. E falando da situação, aqui até dar uma palestra essa questão, mas da nossa situação. Vejam, hoje, quando eu falei que o governo hoje e os seus adeptos são minoria, e são, porque hoje, se você for ver, tem 90% da população do Brasil que não concorda com a situação atual. Então eles são minoria, mas eles são organizados. Sim. Tá? Como diz aqui o Espírito Miramês, são intrigantes, violentos, caluniadores, encontram prazer e eles obedecem a uma única voz de comando. Não importa qual seja e de que forma eles querem fazer isso. Mas acho que o problema não é esse. Mas eu sei, mas eu vou entrar na questão agora. Por quê? E por que então que nós, que somos a maioria, não podemos nos colocar entre os bons? Faltava um líder? Nós temos um agora, me parece. Tá? Alguém que puxou a questão e que pede ajuda todo dia. Eu, dentro do pouco que eu faço, que eu também sou um espírito imperfeito, estou aqui aprendendo, como todos nós, eu já começo a me considerar um bom. Porque eu brigo por isso, eu brigo por uma causa melhor. Né? Então, a partir do momento que nós quisermos nos organizar, e já estamos nos organizando, a coisa vai melhorar. Bom. Rose, só
Só uma última frase sua. O grande político, né, para nós, acima de tudo, foi Jesus. E ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, como cidadãos, vamos votar corretamente, fomos nós que pusemos todas essas pessoas no poder. E como cristãos, vamos deixar de julgar mal e amar ao próximo como a nós mesmos, fazendo a nossa parte. Essa é a nossa mensagem final para encerrar o nosso tema livre de hoje. Muito obrigado, até a próxima.